Qual é o verdadeiro salário de um discípulo de Jesus? Te convido a meditar a palavra de Deus para nós hoje, nesta terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, pelo quadro Sinal de Esperança, pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, hoje com o Padre Rafael Andreata, diretor espiritual da comunidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos descobrir qual é esse salário? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Queridos irmãos e irmãs, descobrimos então qual é o salário do discípulo de Jesus? Claro que Jesus nos ensina hoje no Evangelho uma continuação do Evangelho de ontem. Quando alguém havia se encontrado com Jesus, o jovem rico, e um homem muito bem intencionado, querendo ir para o céu, querendo ter a vida eterna, e nós víamos que Jesus respondeu à pergunta dele: o que me falta? Jesus falou assim: falta você partilhar aquilo que você tem e falta você me seguir. Aí ele foi embora cheio de tristeza. Eu imagino essa cena. Quando este jovem foi embora cheio de tristeza, Jesus deve ter se virado para os seus discípulos e falou: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está condenando a riqueza, não está lá preocupado, olhando aquilo que você tem, a sua conta bancária, o seu saldo. Não é exatamente isso que Jesus está condenando. Está condenando a riqueza que não é partilha, está condenando a riqueza que não é disponibilidade em servir. Podemos ser pobres financeiramente, mas ricos de tantas outras coisas que nos atrapalham na nossa missão. Por isso Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil até um camelo passar por um buraco de uma agulha. E não é o camelo animal, não. Tem gente que às vezes interpreta este evangelho falando: nossa, mas como Jesus usou aqui um exemplo tão drástico. Não, o camelo é o buraquinho mesmo ali da agulha, né? Que as costureiras devem saber muito bem o que é isso. Às vezes é difícil, né, passar ali no buraco da agulha a linha. E é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo: olha, é algo difícil quando não se partilha, quando não se coloca à disposição aquilo que se tem. Quando que a riqueza se torna um empecilho para o discipulado. E é assim que acontece muitas vezes. A riqueza, não só financeira, a riqueza de muitas coisas, elas acabam às vezes nos atrapalhando na missão. E quando Jesus fala isso, que é difícil o rico entrar então no reino de Deus, os discípulos falam: olha, Senhor, mas e nós? Que diferente dele, do jovem rico, não quis deixar as coisas para servir. Nós já deixamos tudo. O que vai acontecer conosco?
Olha aí o salário do discípulo. Não sei o que Pedro gostaria de ter ouvido aquele dia no evangelho de hoje, mas foi muito bom para todos nós, para os discípulos, para a igreja, para os seguidores que vieram depois, saber qual é o nosso salário. Claro que nós precisamos de um salário como tal para a gente ter as condições de nossa vida, da nossa dignidade, viver bem. Não estou questionando isso de maneira alguma. Mas aqui, usando esse termo salário, que de fato é a paga do discípulo de Jesus, o verdadeiro e o melhor ganho, nós vimos aqui, é a vida eterna. Jesus fala: olha, vocês que me deixaram, vocês que deixaram tudo para me seguir, deixaram o pai, a mãe, os irmãos, os campos, as casas, vocês não vão ficar sem receber nada não. Vocês terão, primeiro para os 12 discípulos, vocês sentarão nos 12 tronos e vão julgar todo o povo de Israel, a glória dos apóstolos. E depois daqueles que viriam depois deles, também nossa, se formos fiéis ao ensinamento de Deus. Se não deixarmos os bens materiais e as coisas perecíveis estragarem a nossa condição de filhos de Deus queridos e amados. Eis o que nós ganharemos. Está respondida então a pergunta do início da nossa reflexão de hoje. Quem serve a Jesus tem como salário, como ganho, a vida eterna, se seguirmos de fato aquilo que Ele nos pede. Peçamos ao Senhor hoje esta graça da disponibilidade de viver nas mãos de Deus, de não precisarmos necessariamente nos ocuparmos muito do amanhã. O dia de hoje já basta as suas preocupações, que nós estejamos em comunhão com o Senhor, que nós estejamos livres para seguir aonde Ele quer que nós estejamos, para que depois possamos com Ele reinar na glória dos céus. Eis a meta de nossa peregrinação. Juntos até o céu, rumo à eternidade, mas vivendo aquilo que o Senhor nos pede hoje na terra. Que assim o Senhor nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você nos ajude a evangelizar, mandando para os seus amigos, se inscrevendo no canal se não é inscrito, divulgando o sinal de esperança, para que assim nós possamos juntos evangelizar.